Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para a nossa aula aí de calorimetria, né? Que é o nosso tema, a área que a gente está estudando, e a gente vai falar sobre estados físicos e equilíbrio, tá? Então, por que a gente vai falar desses dois temas? Porque a gente falou primeiro lá de quantidade de calor, né? A gente falou de calorimetria, comentou lá de quantidade de calor e caloria, né? E aí a gente tratou de dois aspectos. A gente falou de calor específico, aquela propriedade que é própria, né? Se ela é uma propriedade, ela é própria, ela é intrínseca de cada material, de cada substância. E a gente falou da capacidade térmica, que é aquela propriedade que é do objeto. Então, por exemplo, eu tenho uma panela de alumínio. O material, a substância é o alumínio, mas o objeto é a panela. Então, a panela tem uma capacidade térmica, mas o alumínio tem um calor específico, tá? E aí, quando a gente comentou sobre quantidade de calor, a gente está pensando em uma quantidade de calor que pode ser retirada de um corpo ou uma quantidade de calor que pode ser doada a algum corpo, a algum objeto. Porém, a gente viu como que calculava essa quantidade de calor através do calor específico e através da capacidade térmica. A gente viu duas relações que envolviam capacidade térmica, calor específico e quantidade de calor. Só que a gente ainda não viu como que funciona quando um objeto ele sai de um estado físico e passa para outro. Então a ideia aqui é que a gente veja alguma coisa sobre os estados físicos, entenda que a gente tem uma quantidade de calor conhecida como calor latente, tá? Quando a gente tem essa migração aí de estado físico, sai do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, a gente vai ter alguns pontos importantes aí. E, consequentemente, né, a gente tem uma nova quantidade de calor e ela tem que ser envolvida aí com calor específico e capacidade térmica. Então, a gente vai estudar o equilíbrio, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre os estados físicos, sobre o calor latente, e aí a gente fala sobre o equilíbrio. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho sobre os estados físicos da matéria. O que são estados físicos da matéria? São as maneiras com as quais a matéria ela pode ser encontrada. Então a gente sabe, por exemplo, que o celular ele é sólido, né? A gente sabe que ele é sólido, porque quando a gente pega ele não derrama na nossa mão, né? Existe uma definição mais formal, mas a gente intuitivamente sabe o que é sólido e o que é líquido, né? Se a gente pegar um refrigerante, se a gente pegar água, óleo, detergente, tudo isso é líquido. Por quê? Porque ele não tem forma própria. Então, geralmente, a gente vai falar o seguinte, ó, o sólido ele tem uma forma própria, né? Ele não modifica sua forma, né? Ele não escorre, ele não escoa, né? O líquido ele vai ocupar a forma aí do recipiente. Então, se eu colocar água na panela, a água vai ocupar a forma da panela. Se eu colocar num copo, vai ocupar a forma de um copo. Se eu colocar numa vasilha diferente, vai ocupar essa vasilha da maneira que a vasilha, do formato da vasilha, né? Então, claro que existe uma definição bem mais formal, mas para a gente aqui essa definição, bater na tecla de uma definição formal não é tão importante. O importante é vocês entenderem que a gente tem três estados e conhecer qual que é a forma de agregação dos três estados. Então eu coloquei para o mesmo material, para a mesma substância, na verdade, né, os três estados físicos. Então a gente tem o gelo, que basicamente é um nome diferente que a gente usa para água no estado sólido. A água, né, que ela, na temperatura ambiente, ela se encontra no estado líquido. E o vapor da água, certo? Então, o gelo, água e vapor da água. São três estados físicos da mesma substância. Qual que é a mesma substância? Água. Ah, quando ela está no estado sólido, a gente chama de gelo. Quando ela está no estado gasoso, a gente chama de vapor. Ok, mas fazem parte do mesmo, são três estados do mesmo composto, tá? Então, então, peraí, qual que é a diferença aí entre os três? A diferença entre os três é que
quando a gente tem o vapor, as moléculas de água ali na substância, né, nosso vapor aí, elas estão bem afastadas uma das outras e tem um movimento aleatório, tá? Então, elas possuem um movimento aleatório, estão afastadas umas das outras, elas têm uma energia cinética lá média, né? Ou seja, a temperatura, né? Porque, claro, a temperatura é a medida aí do movimento desse vapor. Só que, se você pegar uma sala, por exemplo, e soltar um vapor dentro dela, não importa se o vapor é de água, esse vapor ele vai se espalhar por todo o ambiente, certo? Então, essa é a característica crucial aí, né, principal do vapor. Então, o estado gasoso, então ele espalha por todo o meio. Então é interessante pensar isso porque, opa, quer dizer que é por isso que se a gente pegar aí a ideia da fumaça, né, a fumaça, se eu tiver um ambiente fechado, ela vai se espalhar ali, ela não vai ficar só num lugar igual um copo de água ou uma pedra de gelo. Ela vai se espalhar por todo o ambiente, ela vai tender a se espalhar, né, e permear o ambiente inteiro. Porém, quando a gente diminui a temperatura, o que vai acontecer? O que é a ideia da temperatura? É o movimento das partículas. Quando elas vão ficando mais devagar, elas passam a se interagir mais umas com as outras e formar algumas interações que a gente chama de intermoleculares. O que são essas interações intermoleculares? Elas são interações que acontecem entre moléculas diferentes. Então a gente tem lá a moléculazinha da água e tem mais uma moléculazinha de água, né? Então ela está aqui. Vamos pensar aí. Quando elas se aproximam, ela passa a interagir, certo? Então, quando elas interagem, ela muda as características. Aqui não, aqui elas estão em movimento caótico, certo? Aqui é caótico, aqui a gente não consegue compreender. Porém, no líquido não. E aí o que acontece? O estado líquido ele passa a ter propriedades como escoamento, né? Como não resiste a alguns tipos de tensão e toma a forma do recipiente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, uma panela em que eu conseguisse colocar o vapor, por exemplo, e tampar, ele vai se espalhar por todo o meio, mas eu não consigo fazer com que, como é um movimento caótico, ele não toma exatamente a forma da panela, ele só se espalha pelo meio. Já o líquido ele vai tomar exatamente a forma que tiver o recipiente, tá? E aí, quanto mais a gente diminui a temperatura, o que acontece? Aí, essas interações intermoleculares elas se tornam tão fortes a ponto de montar uma estrutura. E muitas das vezes essa estrutura ela pode ser chamada lá de cristalina, tá? Mas depende do caso. No caso da água, o que a gente tem? A gente tem, né, uma molécula de água e elas vão interagindo uma com as outras e essa interação aqui ela se torna tão forte a ponto de ser comparável a uma ligação entre dois átomos, né? Nesse caso, ela não é uma ligação entre dois átomos, ela é uma interação entre moléculas. E é interessante porque, por exemplo, lá na química, vocês já viram um pouquinho de estrutura atômica, vocês já viram um pouquinho de ligação, né? E aí vocês lembram lá que a gente tem ligação do tipo covalente, do tipo iônica, e essas ligações elas são comparáveis entre elas. Claro que a ligação iônica ela é através de interação eletrostática, né? E a ligação covalente ela é através de compartilhamento de elétrons. O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Geralmente, o que acontece? Lá na nossa estrutura da água, por exemplo, e aí isso é interessante porque
é a ideia de por que é comparável aí, tá na nossa estrutura atômica, o oxigênio, ele compartilha um elétron com o hidrogênio e compartilha outro elétron com o hidrogênio. Só que o oxigênio ele tem mais 2 elétrons lá que a gente chama de elétrons, par de elétrons, né? Ou elétrons aí livres. E por isso, inclusive, que a água vai ter uma geometria específica. O que acontece? Quando a gente diminui a temperatura, possibilita esses 2 elétrons interagirem com outro hidrogênio. Então, é uma ligação? Não, é uma interação. Por quê? Porque os elétrons do hidrogênio ficaram para cá, né? E aí a gente tem essa interação aqui, ó. Como o hidrogênio ele só tem um próton e um elétron, essa interação às vezes a gente chama de ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, depende muito. Mas a ideia é que quanto mais próximo, mais forte essa interação, e aí é o que proporciona, por exemplo, o gelo às vezes conseguir ser mais duro do que o metal, né? Então, é uma experiência aí para vocês comprar um gelo no posto de gasolina, por exemplo, e tentar quebrar ele com um garfo, com a faca. Ele vai amassar o garfo, vai amassar a faca, mas não vai quebrar, porque ele está numa temperatura muito baixa. Então, tá aí uma explicação geral, né, falando um pouquinho de estrutura atômica, relacionando lá com a química, tá? E aí a gente pode pensar que, poxa, se eu aquecer ou se eu resfriar o meu material, o objeto que seja, se a gente sempre focando na água, porque é um objeto mais simples, uma substância mais simples, a gente pode pensar aí, em pontos ou partes de uma estrutura que a gente tem uma transição. A gente costuma chamar esses pontos com nomes específicos. Eu coloquei embaixo aqui a escala termométrica. Por quê? Porque aqui a gente está falando da escala termométrica, a escala de temperaturas Celsius ao longo do tempo. Tá? Quando a gente está aquecendo, por exemplo, a gente pode pensar aqui, eu vou colocar de uma cor diferente para não ficar tão vermelho aí, a gente pode pensar que a gente tem gelo, a gente pode pensar que aqui na transição a gente tem um gelo mais água, ou seja, está no ponto que a gente chama de ponto de fusão. Tá? O que é a fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Nesse ponto, o nossa substância, nosso objeto, ele não vai mudar de temperatura. Ele vai ser aquecido até ele fazer a transição da temperatura e aí sim ele começa a aumentar a sua temperatura novamente. Então aqui a gente sabe que é a água, né? O gelo derreteu. Aqui a gente tem água mais vapor, se a gente pensar aí, né? E aqui só vapor, certo? Então, essa é a ideia aí da transição. Então, a gente tem aqui o ponto de ebulição. E aí, cada ponto desse aqui, a gente tem algo que a gente vai chamar de calor, de quantidade de calor latente, tá? O que é o calor latente? Ele é o calor que permite que a gente tenha uma transição de fases aí, tá? Então, quando a gente tem uma transição de uma fase para outra, a gente está ali naquela temperatura de fusão ou de ebulição, a gente vai ter o que a gente chama de calor latente. Então, a gente tem aqui ó, um calor latente de fusão. Aqui é o que? Calor latente de solidificação. Solidificação não, perdão, pessoal. De ebulição. É claro que o mesmo processo acontece com resfriamento, né? A gente tem calor latente também, só que a gente vai mudar o nome, vai falar que é de solidificação e de liquefação, tá? Então aqui, ó, solidificação e
liquefação. Tá? Então, a transição do líquido para o sólido e do vapor para o líquido. Tá? Tá, e como que a gente calcula ou o que a gente tem aí como calor latente? A gente vai utilizar a letra L para dizer que é o calor latente. E geralmente a gente vai calcular esse calor L a partir da divisão entre a quantidade de calor necessária para fazer a transição de um determinado objeto, substância, dividido pela massa desse objeto. Ah, então quer dizer, opa, se eu dividir pela massa, quer dizer que cada material tem um calor latente diferente para fusão e para ebulição, tá? Então, ó, a gente sempre pode calcular essa quantidade de calor pela massa vezes o calor latente, tá bom? Então, para cada substância, assim como o calor específico, a gente tem um calor latente. Então, eu vou colocar o exemplo da água aqui. O calor latente da água, se a gente pensar aí, o calor latente de fusão, ou seja, do gelo para a água, é de 80 calorias por grama. Quer dizer que para cada grama de gelo que eu quiser transformar em água, eu preciso colocar 80 calorias, tá bom? Opa, então vamos lá. Vamos falar aí, ó. Vamos resolver um exemplo. O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, foi o que eu acabei de falar. Então a gente lembra aí que o calor latente é a massa, a quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. Para fundir uma massa de gelo de 150 gramas sem variação de temperatura, isso aqui é importante, ó. Aqui a gente não tem temperatura, qual a quantidade de calor necessária? Então, ó, vamos lá. A quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. Então, a quantidade de calor é a minha massa, que é de 150, vezes 80. Então, aí, ó, quantidade de calor, se a gente fizer aí 15 vezes 8, vai dar 120. Né? E se a gente olhar os dois zeros, 2 zeros. Tá aí. 12.000 calorias ou 12. E aí a gente vai usar agora, igual quilogramas, a gente vai trocar 3 zeros pelo K. Vai usar aí, ó, quilocalorias também. Então, então a gente já tem um dado novo. 1 quilocaloria é igual 1.000 calorias, tá? Então a gente vai usar esse prefixo aí também. Então, então quer dizer que é mais simples, é só fazer uma multiplicação. E geralmente, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de exercício, sim. Tá? Agora, vamos lá. Quando a gente tem dois ou mais objetos em contato, a gente tem o que a gente chama de calor. Certo? A gente tem a transferência aí, quando eles têm temperaturas diferentes, né? Inclusive, eu fiz um postzinho lá explicando qual que é o conceito de calor lá no Instagram. Então, vocês podem dar uma olhada lá se vocês esqueceram, né? E a gente já teve uma aula sobre isso. Então, a gente pode olhar que para um sistema fechado, ou seja, eu não tenho perca de calor para o ambiente, a gente pode considerar que sempre a soma de todas as quantidades de calor cedida e recebida, elas vão ser igual a zero. Só que tem um porém. Todas as vezes que eu pensar que é uma soma de calor, eu tenho que pensar o seguinte: quanto o meu objeto, o meu material que está cedendo calor, consegue transferir. Então, por exemplo, para o caso da água. A água, vamos supor que eu tenha 50 gramas de água. Ela sempre vai conseguir transferir uma quantidade de calor até ela chegar na temperatura zero. Né? Por que até chegar na temperatura zero? Depois ela consegue transferir calor, é claro. Mas a gente tem que pensar que é o seguinte, na temperatura zero, o que acontece? A gente tem fusão ou solidificação. Então a água se solidifica. Então eu posso pensar, ó, toda vez que eu quiser saber aí a quantidade de calor que consegue ceder, eu posso pegar a massa e o intervalo até a temperatura zero. Né? A gente pode pensar isso aí, não, a água ela vai conseguir ceder até aqui.
Passou disso, a gente tem que observar aí nossa equação, né? Ela consegue continuar cedendo calor, só que a gente vai entrar no aspecto de transfere, tem a transição de fase, e aí sim a gente continua cedendo calor, tá? Então tem que observar isso aí. Então vamos resolver um exemplo. Esse exemplo está na apostila de vocês. Se tiver algum valor alterado, podem pegar de base esse exercício aqui, tá? Então é o seguinte, são misturados 500 gramas de água a 20 graus Celsius com 20 gramas de gelo a 0 graus Celsius e um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Então, todas as vezes que a gente estiver falando de equilíbrio, a gente vai falar, ó, tá no sistema fechado, ou tá num calorímetro que a gente não precisa preocupar com capacidade térmica. Aí fala o seguinte, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Opa, a fusão do gelo acontece em qual temperatura? 0 graus Celsius. Então a gente já tem aí, a gente não precisa nem do calor específico do gelo, porque ele já vai virar água e a gente pode usar o calor específico da água direto. Aí o exercício pergunta qual a temperatura final da mistura. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui o que a gente tem. A gente tem quantidade de calor quando não tem transição de temperatura, ou seja, massa vezes calor específico vezes a diferença de temperatura. E a gente tem a quantidade de calor só para transição de fase, então é a massa vezes o calor latente, certo? Além disso, a gente tem que todas as vezes que a gente quiser somar as quantidades de calor no sistema fechado, não importa quantas, tem que dar zero. Agora pensa comigo, quando a gente mistura água com gelo, o que vai acontecer? A água ela vai diminuir a temperatura e o gelo vai aumentar a temperatura. Então quer dizer que se eu fizer a minha conta e meu valor der maior que 20 graus Celsius ou menor que 0 graus Celsius, a gente tem que olhar o que aconteceu. Ah, quer dizer que não pode dar menor que 0 graus Celsius? Bom, depende de como a gente está montando o nosso sistema. Pode ser que dê, né? Mas aí a gente tem que observar por quê. Porque a água não deu conta de derreter o gelo, ela não conseguia impor uma quantidade de calor suficiente. Agora, se der maior, vamos ver aqui, a gente trocou algum valor? Então, sempre tem que observar, porque a temperatura ela vai ter que estar entre essas duas aqui que a gente está utilizando. Ó. Então, vamos olhar. A gente vai anotar aqui, a água, quais são os valores? A massa é 500 gramas, o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, e a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. A temperatura final é o que eu quero saber. Beleza. O gelo, a massa é de 20 gramas. O calor específico a gente não vai precisar. E o calor latente é de 80 calorias por grama. Por que a gente não precisa do calor específico? Porque a temperatura inicial é 0 graus Celsius. Então não importa. Eu até poderia colocar para vocês, mas não importa aqui para a gente, tá? E a temperatura final tem que ser igual, né? Elas tem que ser iguais aí, tá? Depois que o gelo converter essa temperatura, ele vai virar água. Então a gente tem que considerar essa massa aqui depois como uma segunda água, tá? Ah, beleza. Então quer dizer que eu vou ter uma massa de 20 gramas, perdão. Um calor específico de 1. E o resto a gente já sabe, né? Então, beleza. Vamos lá. Vamos montar aqui e ver se a gente consegue resolver nesse espaço. Então, ó, Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou chamar de Q1, aqui eu vou chamar de Q2 e aqui eu vou chamar de Q3, tá? Então, ó, o Q1 vai ser o que macete, vai ser a massa da água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O Q2 vai ser o calor latente, massa vezes calor latente, e o Q3 vai ser o que macete, só que aqui é a massa do gelo, né? Então, ó, calor específico da água mais diferença de variação de temperatura igual a zero. Beleza, vamos olhar a massa da água, 500. Opa, vamos olhar o calor específico, 1. Temperatura final que a gente quer saber, inicial é 20. Tá aqui, ó. Bom, agora 20 gramas de gelo vezes 80. Beleza. E a massa do gelo?
Opa, a massa do gelo é 20, o calor específico é 1, porque a gente está usando o calor específico agora da água, né? Como se o gelo tivesse convertido nesse calor latente aqui, agora a gente pode usar o calor específico da água. Temperatura final menos inicial, que é 0. Então vamos lá, ó. Vamos fazer a regra aí do chuveirinho. A gente pode multiplicar todo mundo lá dentro. Então tem 500 TF menos 500 vezes 20, né? Então dá 10 mil. Mais 1.600. Mais, opa, aqui dá só TF, né? 20 vezes 1, 20 vezes TF. 20 TF igual a 0. Agora vamos juntar aí. Ah, professor, esse TF aí é o quê? Nossa temperatura final. Posso chamar de X? Pode. Se você quiser usar X na sua... trocar aqui o TF pelo X, pode usar, se você se sentir mais confortável. Então, ó, 520 TF. A gente pode fazer esse cálculo aqui. Esse cálculo aqui de 10 mil menos 1.600 vai dar menos 8.400 igual a 0. Beleza. O que a gente faz agora? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode isolar o TF. Então, 520 TF igual 8.400. Então, TF igual 8.400 dividido por 520. Tá aí. Então, ó, simplifica o zero. E aí, 840 dividido por 52 vai dar mais ou menos 16,15 graus Celsius. Certo? Então, quer dizer, a gente fez uma conta. Nossa, essa conta é gigante. Não, a gente só pontuou cada parte aí, né? Isolou o nosso TF e encontrou o valor, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não, tá? E aí, resumindo, a gente tem aí, bom, a nossa definição, né, de calor latente, quantidade de calor latente aí, tá? Que é obtida através da divisão entre a quantidade de calor e a massa. E a gente tem nossa fórmula aí, né, do equilíbrio térmico, tá? Então, basicamente, a gente viu essas duas coisas aí na nossa aula. É isso, pessoal. Boa sorte nos exercícios. Qualquer dúvida é só me procurar, tá? E até mais.